Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ora, aquele que é, o Senhor é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Irmãos, por que Deus aqui fala que Ele é poderoso? Deus, Ele precisa confirmar a sua palavra, tanto a sua palavra escrita, quanto a sua palavra falada. Onde é que a palavra de Deus ela é confirmada? Em mim e em você. Onde é que a palavra de Deus é confirmada? No meu trabalho. Onde é que a palavra profética ela é escoada? Dentro da minha casa, no meu viver familiar. Então as palavras que nós temos ouvido nos últimos dias, ela tem sido uma palavra de bastante peso, irmãos. E todos nós precisamos orar e considerar diante do Senhor a palavra que nós temos recebido. Porque aqui Paulo fala aos Romanos, porque muitas coisas foram surgindo, desde o capítulo 1 em diante, e se você perceber em cada epístola, Deus tinha um falar, como Deus tem um falar hoje. Então tem uma palavra profética sendo ministrada a cada um de nós. Na experiência de muitos na Bíblia, em muitas igrejas, se você for olhar ali algumas igrejas em Apocalipse, com suas experiências diversas, algumas de vitória e outras de derrota, mas em cada igreja Deus tinha um falar. E ali a Bíblia fala que era o falar profético de Deus, direcionado àquela igreja ou a outra igreja, em uma determinada cidade. Por isso que Hebreus fala que quando nós ouvirmos o falar de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Senão nós também nos tornaremos pessoas insensíveis, vamos perder a sobriedade, e como Timóteo fala, muitos por não ouvir o falar profético, eles naufragaram na fé. Eles não conseguiram ser conduzidos por essa palavra, não conseguiram conduzir a vida familiar baseado nesta palavra, e muitos se perderam. Se você for olhar a história do povo de Israel desde o Antigo Testamento, e mesmo na era do Novo Testamento, Deus nunca cessou de falar ao seu povo. E muito mais hoje, nos tempos atuais. Aqui fala que tinha algo que estava oculto, mas que agora, na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, Deus agora estava se tornando manifesto por meio de um homem. Por isso que Hebreus fala que a ele ouvi e nada mais. Não é isso? Também ali em Mateus o Senhor falou para os discípulos. A quem nós devemos dar ouvido hoje, irmãos? Você pode procurar vários caminhos. Como João capítulo 10 fala que tem
Às vezes tem muitas vozes querendo nos direcionar, querendo direcionar o seu casamento, querendo direcionar o seu conduzir familiar, o seu conduzir no trabalho, conduzir os seus filhos, mas nós devemos fechar os nossos olhos e tapar os nossos ouvidos e receber somente a direção que vem do Senhor. Por isso que João fala que a intimidade das ovelhas com o pastor, ela tem que ser tamanha para que nós não nos percamos em ouvir outra voz a não ser a voz do nosso único pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmãos, nós não podemos ser enganados. Desde sexta-feira nós temos ouvido um falar profético de Deus. Sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite e hoje pela manhã. O que nós ouvimos nessa manhã foi o falar profético de Deus. Nós não podemos fechar o nosso coração. Quando as pessoas deixaram de ouvir o Senhor, e o que é ouvir o Senhor? Na semana passada o Delfonso abordou para nós vários itens, irmãos, que está acessível a nós. Em primeira epístola de Pedro, Senhor Jesus, primeira epístola de Pedro, Senhor Jesus, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. No mais original, na presente verdade. Paulo tinha uma preocupação para que os filhos de Deus, na era do Novo Testamento, após a morte do Senhor, que eles não perdessem o falar atual de Deus. Nós estamos próximos agora de uma conferência de jovens e de adolescentes. Será a palavra profética de Deus para todos os adolescentes e todos os jovens de toda a terra. Goste você ou não do profeta, é a direção, é o falar de Deus. Aí chega setembro, mais uma conferência, mais um ministrar da presente verdade, ou seja, do falar atual de Deus para toda a terra. Talvez você não consiga ir, mas Deus hoje tem provido meios para nós. As palavras que foram ministradas esses dias já está disponível no seu celular. Falta ainda algumas, né? Daqui a pouco ela vai estar transcrita também para você poder ruminar. São princípios dados por Deus a mim e a você. Aí você não consegue uma conferência, essa palavra ela é transcrita e é compilada e a editora publica essa palavra e chega em nossas mãos no formato acessível que é o alimento diário. Foi o que Delfonso falou na semana passada. O alimento diário, jornal Árvore da Vida. Mais o quê? Os livros. Saiu um lançamento, irmãos, mesmo que essa palavra seja falada há 2, 3, 10 anos atrás. Mas se o Senhor permitiu dessa palavra ser impressa agora, essa é a sua necessidade. É o falar de Deus, é a presente de Deus nessa era para mim e para você. Hebreus capítulo... Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1.
versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, quem é a expressão exata do ser, se não é o nosso amado Senhor Jesus? E aqui diz algo forte, que todas as coisas, não importa o que eu penso, todas as coisas, ela é sustentada por quê? Pelo falar atual de Deus. Se Deus quer preservar a minha vida espiritual, essa vida espiritual, ela só será preservada se eu for um cristão cheio da palavra. Por isso, irmãos, é importantíssimo nós lermos e orarmos a Bíblia. Quando você começa a falar, Ele que é. Senhor, eu não sou, eu não tenho capacidade de ser nada, mas Ele, o Senhor é o resplendor da glória. Senhor, eu estou em trevas no meu trabalho, mas o Senhor está em mim, e o Senhor é o resplendor da glória. Na minha segunda-feira, Senhor, brilha a tua glória no meu trabalho. Situações difíceis, Senhor, mas o Senhor é a expressão exata. Não tem uma falha sequer, irmãos. Não tem uma brecha sequer. Cristo é a expressão exata. E quando é que nós vamos falar isso e declarar de uma maneira forte? Porque Deus hoje está crescendo em mim e em você. Chegará o momento, irmãos, que Deus vai medir e mostrar para todo o universo. Vai nos colocar diante dos principados e potestades, diante dos nossos acusadores, diante das pessoas, e vai mostrar, olha aqui, aquele que era o unigênito, passou por um processo de morte e ressurreição, se tornou o primogênito, agora ele é o primeiro entre muitos. E não é só ele que será a expressão exata, mas eu trabalhei em mais. Eu trabalhei na igreja em Belo Horizonte. Ela é a expressão exata, porque um dia Deus crescerá em nós de tal maneira, irmãos, que o meu corpo receberá um corpo de glória. A minha vida da alma será anulada e subjugada. E eu terei na minha mente, na minha vontade, na minha emoção, só Cristo. E o meu espírito borbulhando de tanta vida de Deus. Irmãos, isso é expressão exata. O seu casamento é expressão exata. Quando eu invoco o nome do Senhor, que expressão exata da glória de Deus. Mas se faltar palavra, se faltar o ler e orar, irmãos, nós estamos anulados. Por isso, irmãos, nós não podemos perder nenhum princípio que Deus tem dado a nós. O Delfonso deu um testemunho sobre o hino, irmãos. Que gostoso! É bom demais, irmãos.
Mas se deixar, nós nos distraímos. Eu esqueço que eu tenho o meu inário, eu esqueço que eu tenho o meu suplemento, eu esqueço que eu tenho o aplicativo com todos os hinos ali na minha mão. Aí, Voltaire, né, também deu testemunho, Delfonso reforçou, você começa a desfrutar, irmãos, de um hino, aquele desfrute naquele momento é a palavra profética de Deus para você. Mas esse hino tem 200 anos, mas naquele momento é o falar profético de Deus para você. Aí você começa a desfrutar, é bom demais. Irmão, semana passada eu levantei assim um pouco seco, e eu acho que eu peguei o hino, foi 369, né? Eu não lembro, se alguém lembrar aí me fala. Primeira estrofe, desfrutando. Lembra aí, só a primeira estrofe, homem. Isso. Venho a ti, Senhor, meu ser sedento está. Irmãos, não tem como só simplesmente ali dar uma sapecada. Aí você pega o seu inário, mas não tem ninguém para cantar com você. Irmãos, tem uma nuvem de testemunha. E os anjos ainda falam, oxalá se eu tivesse a voz daquele irmão. Se eu tivesse a preciosidade que ele tem ali de desfrutar Deus por meio de um hino. Como nós lemos em Pedro, que os anjos anelam, eles ficam prescrutando o que está acontecendo com a igreja em Belo Horizonte. O que está acontecendo com aquele irmão e aquela irmã? Está desempregado, mas desfrutando Cristo. Aí você começa, venho a ti, Senhor. Senhor, eu estou diante de ti. Tenho dificuldades, problemas, coração duro, mas eu venho a ti porque meu ser está sedento. Sedento de quê, irmãos? De ganhar mais dinheiro? De ganhar mais conhecimento? Não precisa nem preocupar. Se o Senhor demorar mais 10, 15 anos, você vai saber a Bíblia bem. Não preocupa que o conhecimento ele vem. Mas meu ser está sedento de desfrutar a pessoa maravilhosa que o Senhor é. O trabalho não é, Senhor, mas o Senhor é. Nem a vida familiar perfeita é. Sem Cristo, irmãos, não tem vida familiar, não tem filho perfeito, não tem esposa perfeita, não tem marido perfeito, não tem conta bancária perfeita. Cristo é superior a todas as coisas. Aleluia! É ou não é superior, irmãos? Por isso que a palavra tem que ser forte. Cantar hinos, irmãos, não podemos deixar para sábado e domingo. Minha segunda-feira tem que ter um louvor. Tem que ter algo fluindo de mim. Não sabe a melodia, irmãos? Canta sem melodia. Deus vai cantar com você. Hebreus fala que o Senhor, Ele canta louvores em meio da congregação. Não preocupa se o irmão está cantando em pé, sentado. O Senhor está aqui, irmãos. Está sentado, o Senhor está do seu lado. Se você está em pé, o Senhor está do seu lado. Você está cantando sem inário, o Senhor está do seu lado. O Senhor está no meio da congregação, cantando louvores. E ainda fala que o Senhor não se envergonha de te chamar de irmão, porque você foi gerado dele, e a fonte dele é Deus Pai. Aleluia! Por isso, irmãos, como sustentar o que o Esdras falou hoje pela manhã? Ideologia de gênero, separação, confusão.
mágoas, falta de perdão, o universo um caos. Como sustentar isso, se não for por meio disso? Deus nos deu esse presente, irmãos. Exterior, nós temos a Bíblia. Dentro de nós, para dar base no que há escrito aqui, tem o Espírito de Deus. Por isso que quando nós lemos e oramos a palavra, irmãos, algo começa a borbulhar dentro de nós, que você não sabe o que está acontecendo, muito menos os anjos. E os demônios ficam ali olhando e falam: não vai dar, esse não tem jeito. Irmãos, é precioso. Ó Senhor Jesus. Eu pedi para ler, foi onde? Ah, tá, Hebreus, isso. Tá, vamos ler o versículo, capítulo 2, versículo 1. Podem ler, 2:1. As verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Por essa razão, o seu casamento é importante? O seu filho é importante? O reino de Deus é importante para você? Se apegue à palavra de Deus por causa dessa razão. Irmãos, nesses últimos dias, onde tem intensificado o espírito da iniquidade, nós devemos nos apegar muito mais forte. O Esdras leu para nós Romanos capítulo 5, versículo 10. Fala que é muito mais. O meu desfrute é isso, irmãos. Deus quer fazer com que ele fique isto. Muito mais. Ó Senhor Jesus. Mas tem um perigo. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Até aqui, irmãos. Paulo fala: não endureça o coração. Quando a palavra profética chega até nós, irmãos, por meio de quem? Deus está usando, irmãos. O irmão Dong dormiu no Senhor, mas a palavra de Deus profética nos dias atuais, ela prossegue. Deus nunca cessou o seu falar. Pelo contrário, à medida que vai se aproximando-se da volta do Senhor, o falar de Deus vai se descortinando de uma maneira muito mais intensa. Por isso, irmãos, não fique lembrando da vida da igreja passada. Às vezes canta um hino, você lembra da vida da igreja passada. Mas hoje, irmãos, a vida da igreja, ela é muito, muito, muito mais desfrutável do que era 10, 15, 20 anos atrás. Semana que vem ela vai ser muito, muito mais desfrutável do que hoje. Deus avança. Você avança. Não podemos parar. Muitos tombaram no deserto, irmãos. Eu vou concluir já daqui uns 5 minutos. Seria importante alguns irmãos testemunharem e testificarem essa palavra. Jó, não vai dar tempo para ler. Jó desprezou o falar profético de Deus por meio dos seus 3 amigos. Lembra da história de Jó? Aí, Deus teve que usar. O primeiro, acho que o capítulo 5, né, ou 8, foi Bildade. Ele falou para Jó: ô Jó, se você se arrepender, Jó, se você se voltar ao Senhor, o seu estágio inicial será pequeno,
com o estágio final seu, vai ser muito maior. Eu vou ler esse versículo para impressionar você. E também não estou lembrando de todo o versículo. Tá bom? Jó, capítulo 8. Senhor Jesus. Capítulo 8. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando falarás tais coisas, Jó? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder de sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha, irmãos, isso não aconteceu com Jó? O último estágio dele não cresceu sobremaneira, mas precisou Jó, capítulo 9, 10, 11, 12, 13, até o capítulo 37, o coração começar a ficar amolecido, coração duro. Não precisa, irmãos. Senhor, liberta-me de um coração duro. Senhor, me dê um coração simples, de ouvir o falar atual do Senhor. Essas palavras que foram faladas nesse final de semana, nós não podemos deixar que o vento as leve. Temos que ruminá-la, item por item. O serviço de criança precisa ruminar, o serviço de adolescentes precisa ruminar, para que nós possamos conduzir-nos, irmãos, de uma maneira reta, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o que o mundo está conduzindo. Nós temos compromisso, irmãos, é com o Senhor Jesus. A era está em trevas, o mundo inteiro, irmãos, jaz no maligno. Mas Deus está chamando um grupo de pessoas para testificar no Espírito de uma maneira prática, que hoje o Senhor pode operar em nós, por meio de uma palavra forte. Primeira epístola de Pedro, para mim poder concluir. Os irmãos quiserem já colocar os microfones na frente. Ó Senhor Jesus! Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 11, só a parte inicial diz assim. Podem ler, irmãos. Até aqui, irmãos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Irmãos, onde está o oráculo de Deus hoje? Onde está o falar de Deus hoje? Por que que aqui fala que se alguém falar, deve falar de acordo com essa palavra profética? O Esdras falou tanto em Sete Lagoas quanto em Contagem. Hoje existem muitos líderes e alguns bons líderes espirituais que têm dispensado a sua palavra em muitas congregações e em muitos grupos. Algumas palavras de encorajamento, palavras de consolo, onde as pessoas de fato são consoladas. Muitos também falam e as palavras são soltas ao vento, não edifica. Mas nós, irmãos, precisamos crer
que a palavra profética de Deus, para edificar a sua igreja, para fazer com que eu e você seja transformado, que tenhamos uma mudança de atitude, para podermos servir a Deus. Essa palavra tem chegado até nós, irmãos. O nosso irmão Pedro Dong tem falado essa palavra. O nosso irmão Esdras tem falado essa palavra. O nosso irmão Miguel Mar tem falado essa palavra. O nosso irmão André Dong tem falado essa palavra. Ó Senhor Jesus. E aqui Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. É como a candeia que brilha um lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em nossos corações. Vamos ler até o 21. Sabendo primeiramente isto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, nós temos a palavra profética que precisa ser confirmada, e fazeis bem em atendê-la. Quando nós, irmãos, aplicamos essa palavra em todos os âmbitos da nossa vida, é uma grande salvação para nós. Por isso que nós devemos insistir conosco, não abrir mão de reuniões da igreja. É salvação para você ou não? Onde você vai receber o falar atual de Deus? Nas reuniões da igreja. Onde você vai receber o falar atual de Deus? Nas conferências. Por meio da leitura da Bíblia, alimento diário, os hinos. Quantas coisas, irmãos, Deus tem dado para mim e para você, para nos manter firmes até a volta do Senhor. Senhor, não permita que meu coração se endureça, Senhor. Ou não permita que eu passe alguns dias da minha semana sem manter essa palavra atual dentro de mim e na minha vida diária, aplicando nos itens que eu preciso. Dessa maneira, irmãos, até a volta do Senhor, nós vamos permanecer firmes na vida da igreja. Mesmo que seu trabalho aumente ainda algumas horas, mas você vai permanecer firme, porque dentro de você, você está ruminando a palavra profética, que é uma palavra que vai trazer transformação, e vai te tornar uma pessoa saudável. A igreja em Éfeso abandonou o falar atual de Deus, muitas coisas entraram, muitas famílias se corromperam, mas nós não podemos, irmãos, deixar com que a palavra profética não esteja dentro da nossa casa. O alimento diário, a leitura da Bíblia, os hinos, o esforço para poder fazer com que eu e você e os nossos filhos possamos ir para as conferências. Às vezes não é fácil. Quantos de vocês estão desde sexta-feira acompanhando? Sete Lagoas, Itaúna de manhã, à tarde, Contagem à noite, hoje pela manhã e agora. Irmãos, mas é bom demais. Não é doutrina, é uma palavra dispensada como vida. Isso, irmãos, é que Romanos fala que traz salvação para nós, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E essa palavra é tão forte que ela é capaz de vivificar os nossos corpos mortais. Você às vezes não entende.
Mesmo cansado você quer ir para uma conferência, mesmo cansado você quer vir para uma reunião, mesmo cansado você quer ler a Bíblia, mesmo cansado você quer apacentar. Irmãos, que salvação maravilhosa! Jesus é o Senhor. Irmãos, podem compartilhar o sentimento? Pode ser o sentimento da semana, do que você ouviu nesses dias, tá bom? Jesus é o Senhor.